Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de Conversor AD. Essa aula eu reservei exclusivamente para a gente falar um pouquinho sobre os projetos de sistemas que usam conversores AD. Então, na aula passada a gente discutiu muito sobre a escolha da frequência de amostragem, a gente discutiu sobre as diferentes partes que compõem, né, o sistema quando eu uso o conversor AD. Mas hoje, já que os dois vídeos que nós assistimos foram vídeos sobre quantização, né, o amostrador e retentor e o quantizador, então, hoje eu queria me dedicar um pouco para a gente dimensionar sistemas, dimensionar o tempo de amostragem, o tempo de coleta de dados, o tempo de conversão, para ver se determinados projetos encaixam ou não, usando um determinado conversor ou não. Então, para começar a aula de hoje, eu tenho aqui 4 exercícios para a gente fazer. São exercícios também teóricos, igual a aula passada. E eu vou guiá-los, né? Eu espero que vocês também acompanhem os exercícios resolvendo aí. E, eventualmente, eu vou pausar a aula para vocês resolverem algumas coisas. Então, vamos lá. Imagina que você tem um... Você se deparou, né? Por exemplo, você está fazendo um projeto lá do laboratório e se deparou com alguma situação que você precisa realizar a conversão analógico-digital. Então, você precisa dimensionar as características do teu conversor AD para poder ver se ele é apropriado para aquele conversor lá do MSP430 ou se você precisa comprar um conversor externo. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a resistência, né, a impedância que aquele dispositivo, que aquele sensor oferece na sua saída, porque essa impedância vai impactar no tempo de carregamento do capacitor. Então, deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês a minha tela para eu já enunciar os exercícios aqui. Aí. Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguns diferentes projetos de sistema usando, né, a DC. E aí, a primeira sugestão aqui que eu dou é a gente fazer um projeto, por exemplo, para quem quer extrair, né, para quem quer digitalizar o som proveniente de uma guitarra. Então, aqui a gente está falando de um sinal elétrico que vai sair dos captadores. A guitarra, como vocês sabem, tem uma corda metálica e ela vibra, então, num sistema de eletroímãs, e esses eletroímãs são posicionados de tal forma que eles geram um campo ao redor desses fios metálicos, e quando esses fios metálicos vibram, o campo é afetado e o sinal elétrico sofre uma variação. Então, ao redor aqui eu tenho uma bobina, né, que vai me dar uma tensão diferencial que eu vou colocar no meu conversor AD. Só que isso aqui é uma bobina de cobre, então o enrolamento aqui tem muito cobre, né? São vários e vários, várias espiras. E dependendo da forma como esse sistema é projetado, eu posso ter a conexão em série ou em paralelo de diversos captadores, tem os captadores duplos e etc. Então, cada captador tem a sua característica única, e aqui eu vou então usar como base o valor numérico aqui que eu peguei na internet dos captadores das guitarras da Stratocaster, né, que é bem popular. Por exemplo, a resistência do captador é uma resistência de 6 kΩ. Tá? E a taxa de amostragem desse sistema aqui, como eu estou falando de som de guitarra, é uma taxa de amostragem relativamente alta. Eu vou adotar aqui o mesmo padrão usado em CDs de música, né, que é a taxa de amostragem em 44.100. Então, F de frequência, FS de frequência de amostragem, um S de sample em inglês. Então, aqui eu vou botar 44.100 Hz, tá? Ou 44 kHz. Para esse sistema, eu quero saber se eu consigo encaixar esse sistema no conversor AD do MSP430 e quais são os parâmetros para a gente poder capturar as amostras dentro dessa frequência. Será que eu tenho tempo suficiente para fazer isso ou será que não? Então, a ideia aqui é a gente calcular, né, aquela condição do pior caso, de se o meu capacitor começa descarregado, né, e aqui eu tenho o sinal da guitarra. Na hora que eu pedir para mostrar, o sinal aqui do capacitor, a tensão do capacitor, VC, ela começa a carregar até chegar no valor do sinal que eu quero mostrar. Depois disso,
esse sinal ele tem que se manter constante em 12 batidas do clock, para eu poder capturar as 12 diferentes amostras desse sinal. Os 12 diferentes bits desse sinal, desculpa. E aí eu tenho que ver se esse tempo total aqui, que é o tempo para carregar o capacitor, vou botar um Tzinho minúsculo. Tempo para carregar o capacitor mais mais o outro é tempo de conversão, né? Vou botar assim, tcap, o tempo para realizar a conversão, tconv. Se isso aqui é suficiente, se isso aqui cabe dentro do meu período de amostragem. Então, eu vou ter um período de amostragem aqui. Eu espero que o período de amostragem TS, 1 sobre 44.100, seja maior do que a soma desses outros dois, para eu poder encaixar e fazer esse sistema funcionar. Então, daqui eu tenho um tempo de espera para até realizar a próxima amostragem, né? Eu imagino que o meu sinal está lá variando. Na hora que eu realizar a próxima amostragem, eu quero que o meu sinal chegue no valor que eu quero. E aí eu mantenho esse valor constante durante a conversão. Então vamos ver se a gente consegue visualizar e projetar e dimensionar esse sistema. Para começar então, eu vou calcular aqui qual é o tempo necessário para carregar o capacitor. E lembrando da expressão do tempo de carregamento para o capacitor é RC vezes Ln de 2 elevado a n mais 1, mais o tempo de guarda. Só que a resistência R é a soma da resistência interna do MSP430, do próprio sistema de chaveamento, né, do multiplexador de entrada, somado com a resistência externa, que nesse caso aqui é 6 kΩ. Então eu vou assumir que a resistência interna, lá no datasheet ele fala que é 1,8 kΩ, mas eu vou aproximar aqui para 2 kΩ para facilitar um pouco as nossas contas. Tá? Eu vou também usar lá do datasheet a informação de que o valor da capacitância do amostrador retentor é de 25 picofarads. Além disso, eu vou assumir também que o tempo de guarda é igual a 800 nanosegundos. Então, essas são informações do datasheet. Algumas delas eu aproximei, mas são essas informações que a gente vai usar. Então, vamos calcular. TCAP, usando a expressão, né, ela é dada por... Deixa eu tirar as coisas daqui. RC vezes Ln de 2 elevado a n mais 1, mais o tempo de guarda. A resistência é a soma das resistências. Então, na verdade, o tempo para carregar o capacitor é R externo mais a resistência interna vezes a capacitância dentro do amostrador retentor vezes Ln de 2 elevado a n mais 1. Isso aqui somado do tempo de guarda, Tg. Vou simplificar para Tg, tá? Vamos lá. Então, substituindo valores aqui, eu vou ter que o tempo para carregar o capacitor é 8K vezes 25 pico vezes Ln de 2 elevado a n. E aí, nesse caso, o n aqui é o número de bits do meu conversor. O conversor do MSP430 é um conversor de 12 bits, mas ele pode ser ajustado para ter 8, 10 ou 12 bits. Eu vou usar a resolução máxima nesse caso porque nos meus testes aqui, né, eu já fiz alguns testes aqui no meu computador, abaixo de 10 bits você já começa a escutar um pouquinho o chiado do ruído de quantização. Então é recomendado usar pelo menos 12 bits para cima. É por isso que o padrão PCM ele exige 16 bits de quantização. 12 já é suficiente para você não escutar muito, mas o ruído ainda vai estar ali. É mais difícil de escutar. Então vamos usar o máximo que a gente tem disponível, que são 12 bits. Então 2 elevado a 12 mais 1. Mais 800 nano. O tempo, então, de carregamento do capacitor, vamos calcular.
8 vezes 25 vezes... Cadê o ln aqui? Então, nos meus cálculos, olha só, a minha recomendação aqui é que se você usar essas variáveis, né, a resistência e a capacitância, resistência em quiloohms e a capacitância em picofarads, quilo vezes pico vai dar nano. Então, se você mantiver, se você não transformar essa primeira parte aqui dessa expressão para microsegundo ou qualquer coisa, você não corre o risco de se confundir. Porque um erro muito comum aqui nessa parte da disciplina é o pessoal que se confunde com a, a unidade, tá? Então vamos trabalhar aqui em nanosegundos e só depois que a gente calcular o tempo do capacitor a gente converte para microsegundos se for o caso. Então se você pegar essa primeira expressão aqui, ó, 8 vezes 25 vezes 13 vezes ln de 2 vai dar 1.800. Mais ou menos, tá? 1.802, mas 1.800 para aproximar. Isso aqui já dá em nanosegundo, então nanosegundo mais os 800 nanosegundos. Então isso aqui é importante para você não se confundir. Então esse tempo do capacitor aqui vai dar 2.600 nanosegundos, ou botar em microsegundo, né, 2,6 microsegundos. Tá? Então eu sempre peço para vocês usarem notação de engenharia, que é usar as bases de potência de 3, né? 10 elevado a terceira, 10 elevado a sexta, e usar os seus valores micro, nano, pico, etc. O Marco tem uma pergunta? Pode falar, Marco. Sim, quanto a esse tempo já está em nanosegundos, né? Eu calculei aqui em cima, olha só, quando eu multiplico quilômetros por picofarads, o resultado é quando eu multiplico resistência por capacitância, né, isso é uma constante de tempo que dá segundos. E aí aqui, a minha recomendação é você pegar esse quilo, botar aqui dentro do pico para já gerar os nano, né? Então, quilo com pico vai dar nano, que é 10 ao cubo vezes 10 a menos 12, que dá 10 a menos 9, dá o nano. Então, quilo com pico vai dar nano, e eu recomendo você já usar esse resultado dessa primeira parcela aqui em nano. Ok. Então, E quanto ao critério para o arredondamento, professor, no cálculo final? certo. Aqui é sempre Você arredonda para arredondou, né? cima. Porque aqui a gente está estudando o pior caso, né? Avaliando o pior caso. Você pode ir arredondando para cima. Mas, assim, se o valor der próximo, não tem muito problema, tá? Aqui, por exemplo, deu 1.802 o primeiro resultado, não 1.800. Mas eu arredondei para 1.800 para ficar simples aqui. Se for assim muito próximo, você pode arredondar, não tem muito problema. Porque, na verdade, a gente já está considerando uma gordurinha, né? A gente está considerando, lembrando lá do vídeo, a gente está considerando que o valor do meu sinal está carregando não só até a última faixa, mas ele está carregando até a metade da última faixa. Então, a gente já está considerando uma gordurinha ali, então pode arredondar normal. Ok, obrigado. Certo. Então, esse é o tempo para carregar o capacitor. Nós temos, então, essa primeira definição aqui, ó, deste cara aqui, que eu vou marcar em laranja, que é 2,6 micro. Agora vamos ver qual é o tempo de conversão. O tempo de conversão a gente precisa de N batidas de clock para o conversor AD de tipo aproximações sucessivas para terminar a conversão. Então, o tempo de conversão ele vai ser sempre N vezes o período do clock de conversão. E aqui a gente tem que escolher um clock de conversão. O padrão do MSP430 é usar um clock que é próximo de 5 MHz. Mas a gente tem outras escolhas de período do clock lá. A gente vai ver na próxima aula quais são os clocks que a gente tem disponível para escolher lá. Mas a gente tem esse clock padrão, que é o mod
oscillator, a gente tem o SMCLK, a gente tem o MCLK, a gente tem o ACLK. Então, são várias escolhas de clock. Esse aqui está, se você não configurar nada, ele está em 5 MHz. O SM Clock está em 1 MB, mais ou menos, né? Na verdade, não é 1 MB, aqueles 2 elevado a 20, né? O M Professor, Clock, ui, e em relação a esses 5 megas, eles também são arredondamento de algum 2 elevado a alguma coisa? esse 5 MB, na verdade, se você olhar o datasheet, a gente não tem como saber qual é o valor exato dele. O datasheet fala, esse é um clock de 4,8 MB, que pode variar tantos por cento para frente ou para trás. Então, depende do chip que você pega. Cada chip vai ter um clock um pouquinho diferente. Para os exercícios, eu considero ele como 5 MHz por conta de... só para ficar fácil de calcular. E para esse exercício aqui, a minha recomendação para ficar fácil de calcular é usar o SM Clock, tá? Vamos escolher o SM Clock como clock de amostragem. Por quê? Porque o SM Clock me dá um período de 1 microsegundo. E se faltar tempo, né? Se a gente começar a ver que o tempo está muito apertado, a gente precisa economizar e achatar um pouquinho essa parte da curva, a gente pode então usar um clock mais rápido, e aí a gente divide esse tempo por 5, o que seria ótimo. Então vamos considerar aqui que o tempo do clock é 1 microsegundo para os nossos exercícios. Então o tempo de conversão vai ser 12 microsegundos. Se fosse o clock mais rápido, é só dividir esse valor por 5, que daria então 2,4 microsegundos, né? Que é bem pouquinho. Então, olha só, nós temos aqui duas métricas interessantes, dois valores que já me deram um resultado interessante. Então, eu tenho o tempo de carregamento do capacitor, tempo de conversão, que dá 12 microsegundos. Então, você vê que o tempo de conversão, nesse caso aqui, está bem maior do que o tempo, bem maior assim, 4 vezes maior, 4 a 5 vezes maior do que o tempo de carregamento do capacitor. Então, estão valores próximos. Mas isso nem sempre é o caso, tá? E aí a minha pergunta é, será que eu consigo então... então vamos voltar para cá, ó. A minha pergunta é, será que eu consigo então encaixar esse tempo de amostragem aqui nesse sistema? Será que esse tempo é maior ou menor do que a soma desses outros tempos? Let's find out. Então, qual que é o valor desse tempo aqui? 1 sobre 44.100. Então, tempo de amostragem, 1 sobre 44.100. 4.400. Opa. 22,7 microsegundos. Beleza, 22,6, né? Você arredondou aí para... Você cortou, né, Caio? Eu fiz o arredondamento aqui e deu 22,7. Então, olha só, eu tenho 22,7 microsegundos para fazer a minha computação, para fazer minha conversão. O tempo para carregamento do capacitor mais o tempo de conversão, que dá... não consigo lembrar de cabeça. 2,6 mais 12? 2,6 microsegundos mais 12 vai me dar, então, 14,6 microsegundos. Então, beleza, esse projeto aqui, check, selo de aprovação, café. Selo de aprovação, café, que esse projeto passa. Então, aqui nós temos uma folguinha, né? Nós temos aí o total quase 8 microsegundos aí de gordurinha que a gente vai ter que esperar. Então, um tempo de folga, né? Então, o que que isso me... Isso aqui, o que que isso me diz, né? Eu vou ter, então, quais são os graus de liberdade desse projeto, né? Então, eu tenho aqui o tempo de carregamento, tempo de conversão e um tempo de folga de tanto. Então, isso aqui me dá o tempo de amostragem. Isso aqui me indica algumas coisas, tá? Primeira coisa delas. Ó,
aqui é o T cap. Aqui, né? Aqui eu tenho T conv. Aqui eu tenho um tempo extra. Isso aqui me indica algumas coisas. Dá para tomar um café nessa folga aí. Boa, José. Olha só, aqui me indica algumas coisas. Aí eu pergunto para vocês, será que eu consigo... Aqui eu posso fazer algumas brincadeiras, né? Eu posso, por exemplo, com esse mesmo sistema, trabalhar com captadores de resistência maior. Né? Porque conforme eu aumento a resistência, o meu tempo para carregar o capacitor também aumenta também. Também aumenta junto. Então eu posso, eventualmente, calcular qual que é a maior resistência possível que eu posso conectar no sistema para ter essa taxa de amostragem, ou posso até verificar se eu quiser maior precisão, se eu quiser maior detalhamento do áudio, né, não quiser cortar lá nos 22 kHz, com uma taxa de amostragem em 44 kHz, kilosamples por segundo, eu posso aumentar a taxa de amostragem. Aí eu pergunto para vocês, né, postem aí, calculem para mim qual que é a taxa máxima de amostragem para esse captador, né, esse captador que a gente usei o Stratocaster. Para esse captador, qual é a taxa máxima que eu consigo chegar? Calculem aí para mim. O bom é a precisão do Caio, né? Aproximadamente 68.494 Hz. Isso que é aproximar. Pode botar assim, aproximadamente 70 kHz, né? Deixa eu calcular aqui, eu não sei. Mas, professor, então o aproximadamente aí teria que arredondar para baixo, né? Porque a questão aqui é se for rápido demais, não dá tempo, né? Exatamente. Ok. Não seria 70 kHz, certamente. Né? Até 68 kHz a gente consegue chegar. Mas falar mais ou menos 70, para mim tá valendo, tá? 68 tá perto de 70, mas você pode falar aproximadamente 68 kHz tá valendo. Então vamos botar aqui 68K. É a frequência máxima que eu consigo mostrar. Você vê que está próximo. Foi um projeto relativamente ali apertado, tá? Não consegui dar muita folga, não. Agora vamos ao segundo caso, aí eu vou deixar vocês trabalharem. Vamos ao segundo caso aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem tirar alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, né? Sabendo as equações, tá valendo. Não tem segredo. RCln de 2 elevado a n mais 1. Professor, Oi. eu não sei se tem alguma relação. Esses 68 kHz de amostragem significam que lá a frequência do som, da vibração da corda, teria que ser por volta, no máximo de 34? Exatamente. A gente está considerando áudios, né, ou pelo menos os harmônicos que são gerados pela guitarra, que vão até 34 kHz, o que já passou de longe da nossa frequência audível. É só uma questão aí de preciosismo para, se quiser um áudio de alta qualidade. Isso tem alguma coisa a ver com aquele limite que há nos áudios de MP3, de 44, de CD, essas coisas? 44.100 Hz é o padrão chamado PCM, é o padrão do CD, exatamente, é 16 bits, 44.100 Hz. É um padrão. Existem padrões de taxa de amostragem bem mais alto que isso. Em geral, o padrão estúdio, tá? Quando você passa para um estúdio, eles consideram taxas de amostragens bem mais elevadas, como por exemplo 128 kilosamples por segundo, 192, são valores bastante comuns em estúdio. Em estúdio, o pessoal capta 24 bits de resolução, o que é um claro exagero para a média da população, né? Mas
É só por uma questão de armazenamento para você não perder nenhuma informação. É tipo assim, se eu posso projetar assim, se eu posso armazenar esse áudio, por que não fazer, né? É mais ou menos nessa linha. Entendi. Essa questão de captação de som de estúdio para música ainda teria a questão que não é linear, né, professor? Tem a tal daquela curva RIAA, né? Nem Tem que sei. ser normalizado. Ah, se diz a intensidade de áudio. Isso. Ah, tá. Não, mas aí já é outra É um coisa. padrão de equalização para que, na hora de reproduzir, reproduza nas mesmas frequências que foram amostradas, né? Isso isso aí já é outra coisa, né? Uma coisa que você amostrar um sinal que é elétrico. Aqui a gente está falando tudo de elétrico, né? Que tem vários aspectos aqui da captação. Não sei se você já percebeu, quando o cara toca uma guitarra, às vezes o guitarrista está lá tocando, ele chaveia entre um captador e outro. Existem captadores, dependendo da posição que você coloca o captador na guitarra, ele vai capturar um som ligeiramente diferente. Porque perto ali da base da guitarra, você tem um som, uma corda mais tensionada. Mais próximo do braço, você tem uma corda que está menos tensionada. Então, tem característica de som diferente. Outra coisa é o enrolamento. A quantidade de enrolamentos que você faz, a característica do sinal elétrico também muda. Porque você está mudando não só a resistência elétrica, mas está mudando também a indutância e a forma como o campo ali gerado por aqueles ímãs, né? Eles atuam. Outra coisa, o ruído, né? Tem gente que bota dois captadores um do lado do outro com ímãs em polaridades inversas, justamente para diminuir um pouco o ruído de captação. Então, tem uma série de aspectos, né? Isso aí já é mais do engenheiro de áudio, né? Uma série de aspectos que formam o áudio, o sinal de áudio. Aqui a gente vai, na disciplina, né? A gente vai realmente focar apenas na parte de captação, de conversão, desculpa, analógico digital, considerando que o sinal elétrico já está bonitinho. Tem várias coisas aqui nesse processo, né? Tem a parte que a gente, inclusive, conversou na aula passada sobre o condicionamento do sinal. O sinal que sai ali da guitarra não tem referência, ele é um sinal diferencial. Você tem que passar ele para um amplificador, pelo menos de baixa corrente, para você levar para ele uma referência, para ele ficar entre 0 e 3,3 volts. Né? Isso chama-se condicionamento do sinal. Vai ser bem interessante. Mas vamos lá, pessoal, já são 5h30, vamos fazer pelo menos mais um exercício aqui. Eu vou passar para vocês, aí vocês me dão a resposta, a gente discute. Então, o segundo caso que eu quero discutir aqui é aquele sensorzinho de luminosidade. Não sei se vocês já viram, você compra ele é um LDR, né? Ele é um sistema, um diodo, cuja resistência varia dependendo da luminosidade do ambiente. Então, se você ilumina esse diodo, ele apresenta uma resistência extremamente baixa, não, uma resistência menor do que a resistência quando ele está sem luminosidade, sem luz. Porque a taxa o valor das resistências, elas são bem diferentes. Então, quando o sistema está sem luz, então sem luz, ele dá até 1 mega ohm. Com luz, ele varia ali na faixa de 10K a 20 kΩ. Tá? Então, o sensor de luminosidade, deixa eu botar aqui. Professor, só um detalhe, o LDR ele é um resistor, ele não chega a ser um diodo, porque ele também é reversível, então ele não poderia ser um A corrente funciona resistor. nos dois sentidos, né? É verdade, é LDR. O R é de resistência, né? Resistência que varia com a luz. Perfeito. Obrigado pela correção. Sensor de luminosidade. Ele é reversível, não tem polaridade. Perfeito. Então vamos lá. Sabendo disso aqui, primeiro, né, qual a taxa de amostragem a gente deve usar nesse circuito, nesse sensorzinho aqui? Imagina que a gente vai colocar no carro para acionar automaticamente a luz do carro, né? Vocês já viram isso? Quando você bota ali o sistema de acionamento de luz automático, você passa dentro do túnel, ele demora um pouquinho e liga. Você sai, ele desliga. Você está de noite, você ligou o carro, ele liga sozinho. Então, é um sensorzinho bem bacana. Qual taxa de amostragem a gente usaria para esse sistema?
Pensa assim, ó, eu tô aqui, entrei no túnel, 1 segundo depois, eu quero que ele ilumine. Ou 1 ou 2 segundos depois, né? Quero mais ou menos essa taxa essa característica de resposta. 1 Hz, 1 Hz é pouco, né? Eu acho que eu colocaria bem mais do que isso, sabendo que o nosso conversor chega a valores de 200 kilosamples por segundo. Ainda tem um processo dentro, né? O tratamento digital desse sinal. Às vezes a luminosidade tem muito ruído na leitura da luminosidade. Então você tem que fazer uma filtragem, pelo menos para pegar a média dos valores. Então você quer ver a tendência. Às vezes você pega um sinal que varia assim muito, né? E aí você quer ver uma tendência. O sinal que você quer de fato é essa tendência, que a luminosidade está aumentando. E aí a gente precisa então pegar as últimas amostras e fazer uma filtragem em cima delas. Eu vou recomendar aqui um valor excessivamente alto, tá? E aí a gente usa 1.000 amostras para realizar a média, que vai dar 1 segundo de tempo de resposta. Vamos usar 1 kHz de tempo de frequência de amostragem. O valor que vocês sugeriram aí, por exemplo, o Henrique botou 20 Hz, tá ótimo. Eu colocaria um pouquinho mais, eu colocaria aí uns 64, pelo menos um valor que é a potência de 2. Nesse caso aqui, uma frequência de amostragem talvez de 1024 Hz. 27, eu acho que seria pouco ainda, botaria mais. Pelo menos 128 Hz eu colocaria. Mas vamos botar um valor bem elevado mesmo, aqui a título só para esse exercício, 1024 Hz ou 1 kHz para arredondar. Então calculem aí para mim, para ver se eu consigo fazer esse sistema funcionar aqui no MSP430, se ele encaixa. Calculem o tempo de carregamento do capacitor, tempo de conversão, e ver se a soma desses dois tempos ela é menor do que o período de amostragem, né, que é o inverso da frequência de amostragem. Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem. Posso sim. Então, no MSP eu tenho a resistência interna de, vamos aproximar por 2 kΩ, capacitância interna de 25 picofarads, N 12 bits. O que mais? Tempo de guarda de 800 nanosegundos. Se precisar de mais informação, eu vou falando, tá? Então, 10 minutinhos, vamos até 17h44.
Quem já tiver resultado e quiser postar no chat, por favor, já pode ir colocando que a gente vai discutindo. Quais valores você obteve, Caio? Não, deve ter sido 226 microsegundos, não? Ou 226 mil nanosegundos. Esse é um erro bem comum. Considera que um mega é 1000 quilômetros, por exemplo. Que aí você calcula tudo em nanosegundo e aí depois arredonda para micro. Você deve ter calculado em nanosegundo. Calma lá, pessoal. Os dois Caios falando aí. Eu me confundi bastante. Caio falou nanosegundo, vou chamar de Mendes e Flores, tá? O Mendes está falando nanosegundos. Ah, sim, o tempo total deu 226 mil nanosegundos. Ah, entendi. Aí sim, então dá 226 microsegundos. Você vê como é que é importante prestar atenção na unidade de tempo, né? Já o o Flores, né? O Caio Luiz botou assim, tempo de amostragem deu 1000 microsegundos, é 1 milissegundo, exatamente, perfeito. E a soma de TCAP e TCOM deu 238 micro, perfeito. Que é o 226 mais 12, né? Mais 12 que a gente já tinha calculado. Então cabe, né? Não só cabe, como dá para fazer 4 conversões dentro do período. Então isso é bem interessante, porque eu posso até, se eu quiser, eu posso usar um mesmo conversor AD e colocar 4 sensores de luz e garantir a mesma taxa de amostragem para os 4 sensores de luz. Isso a gente vai ver também na próxima aula. Quando a gente for ver o conversor AD, ele tem um modo de operação que é em múltiplos canais. Então, se eu, por exemplo, tiver 4 sensores de luz espalhados no carro, né, sei lá, bota no telhado, perto do para-brisa, lá na frente, eu posso então usar até 4 sensores de luz usando o mesmo conversor AD, eu consigo garantir a mesma taxa de amostragem para os 4, essa mesma taxa aí de 1 kHz. Lucas, acho que ficou muito grande o seu. 450? Acho que passou. É mais aquele valor ali que o Caio obteve, que é o 226 microsegundos. Deixa eu ver, acho que. Foi isso que eu obtive. Beleza? Professor, aí o tempo total é só 226 ou tem que somar 12? Não, tem que somar 12, né? O tempo total é o tempo de carregamento do capacitor mais o tempo de conversão. Beleza.
Agora tem um detalhe, tá, gente? Isso a gente vai ver na aula que vem também. Por enquanto, nessa aula, eu estou abstraindo uma questão, porque a gente ainda não viu como é que o conversor AD funciona. Mas existe uma última batida de clock, depois que eu faço as 12 batidas de clock para realizar a conversão, ainda existe uma última batida do clock para salvar esse dado na memória. Então, para o processador poder acessar o byte ou a palavra que foi convertida de fato, a gente teria que acrescentar mais uma batida do clock. Então, eu vou na aula que vem, a partir da aula que vem, vou chamar esse tempo adicional de tmem, né, o tempo necessário para salvar na memória. E ele é nada mais, nada menos do que uma batida de clock apenas, é um período do clock de conversão. Então, é bem simples de adicionar, mas eu já vou preparando vocês para a gente considerar que nesse exercício ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é muito pequeno. Mas para a gente pensar no futuro já, que eu vou ter o tempo para carregar o capacitor, o tempo para realizar a conversão e o tempo necessário para o valor sair do conversor e ir para a memória, para o buffer de conversão. É uma batida de clock só. A gente já vai pensando nisso. Então, para quem quiser ir adiante, eu vou passar um último exercício aqui. Tem mais dois aqui, mas acho que só dá tempo de fazer mais um. Professor, antes uma dúvida. Oi. Esse tempo de guarda é fixo ou vai depender do clock que eu estou utilizando? O tempo de guarda é fixo. Ele é o tempo de projeto, tempo de segurança, né? O tempo de guarda não está relacionado àquele tempo para carregar o capacitor até a metade da última faixa. Não, aquilo lá a gente considerou e entrou como N mais 1 lá no LN. O LN do N mais 1, o mais 1 se refere a essa metade da última faixa. O tempo de guarda é também conhecido como tempo de cagaço, né? A margem de segurança que a gente usa em qualquer sistema. E por exemplo, colega do meu pai é engenheiro civil, né? E trabalha na Eletronorte. Um colega dele, que foi professor da UNB, inclusive, foi o gerente na época que ele entrou na Eletronorte, Coimbra, ele trabalhou, antes deles virem para Brasília, o Coimbra é bem mais velho que meu pai, mas ele trabalhou no sistema de planejamento de vazão de águas pluviais do plano piloto. Então, quando chove, inunda, né? Porque o sistema foi pouco, não tão bem dimensionado, ou foi dimensionado, mas a vazão que aconteceu foi bem maior. O que aconteceu naquela época é que para essa região, quando o pessoal projetou essa região, não existia dados pluviométricos suficientes para você fazer um bom projeto, uma boa previsão. Então, o coeficiente de segurança que o pessoal usou no projeto foram valores muito altos. E mesmo assim, ainda há o caso de inundação, né? Mas, assim, recentemente, o que a gente vê mais é que o problema não é nem tanto o sistema de escoamento. O sistema de escoamento consegue levar a água embora. Então, quando chove, chove muito forte, inunda, mas logo depois já abaixa a água e vai embora. A maior parte do problema é devido a resíduos, né, que entopem os bueiros. Então, para se assegurar de que, bom, naquela época não tinha os dados pluviométricos suficientes, para se assegurar que o sistema ia funcionar, o coeficiente de segurança que o pessoal usou foi um coeficiente muito alto. Tipo assim, na literatura recomenda-se multiplicar por 2,5. Você calculou um diâmetro, multiplica por 2. Lá eles usaram, sei lá, só chutando aqui, né? Multiplicar por 5. Então, só para dar uma ideia de o que é o sistema de guarda, é mais ou menos isso, né? É o coeficiente de segurança aí que a gente está assumindo no sistema. Ok, obrigado, professor. E aí, como último exercício aqui, vou botar assim: qual é a resistência máxima? E aqui eu estou me referindo à resistência externa, tá? Para mostrar um sistema a 3,4 kHz. Considerando n igual a 12.
Então, é retrabalhar a equação, só que de outra forma, né? A incógnita está na resistência externa. Então, nesse caso aqui, o tempo de conversão é dado, né? 12 vezes o período do clock. O tempo de capacitor é desconhecido, né? Mas a gente tem uma inequação para ele. A gente sabe que o período de amostragem é 1 sobre 3,4 kHz e que o tempo de amostragem tem que ser maior ou igual ao tempo de carregamento do capacitor e o tempo de conversão. Então, a gente sabe que TS tem que ser maior ou igual a Tconv mais Tcap. Então, essa inequação aqui provavelmente vai me dar a solução desse problema. Já que esse valor é conhecido, esse valor é conhecido, e aqui dentro eu só desconheço a resistência externa. Já são 5h50. Deixa eu resolver aqui rapidinho, vai? Então, 3,4. Isso aqui nos dá 0,3 milissegundos. Deixa eu botar em microsegundos para ficar tudo igual. Isso aqui dá 294 microsegundos. Tem que ser maior ou igual a 12 microsegundos. Mais o tempo do capacitor, que é 2K mais R externo, vezes 25 pico, vezes ln de 2 elevado a 13. Então, vamos lá, 294 menos 12, dividido por 25 pico. Então, eu tenho 282 micro, dividido por 25 pico. Então, ó, micro é 10 a menos 6, pico é 10 a menos 12. Isso aqui vai me dar 10 a sexta, então isso aqui já me dá um valor em mega. Professor, não tem que considerar o tempo de guarda também, não? Ah, é o tempo de guarda. Bem lembrado. É tão pequeno aqui, né? 0,8 microsegundos. Mas vamos considerar, vamos reduzir aqui. Então, vamos subtrair aqui. Vamos arredondar para 281. Acho que isso aqui resolve. Esse aqui tem que ser maior ou igual a... deixa eu botar aqui o ln de 13, ln de 2 dá 9. Então, vou botar aqui o 9. Isso aqui é igual a 2K mais R externo. Então, 281 dividido por 9, dividido agora por 25. Aqui eu cheguei em 1,25 mega ohms, maior ou igual a 2K mais R externo. Então, R externo tem que ser menor ou igual a 1,25. Esse 2K é insignificante, né? Mega ohms. Então, aqui é um limite máximo. Você vê que aquela resistência lá do sensor de luminosidade, se for mais ou menos essa frequência aí, está no limite, né? 1 mega. Aqui a gente considera até 1,25 mega ohms. Máximo. Com bastante aproximações aí no meio do caminho, mas é isso aí. Bom, pessoal, acho que com isso eu concluo a aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham aproveitado para entender um pouquinho mais sobre os diferentes... eu vou fechar a aula e já comento, tá, Adriel? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre os diferentes conceitos e as diferentes restrições de projeto quando envolve um sistema com conversor AD. Então, a gente vai usar essas restrições, né, a gente vai usar esses parâmetros para programar o nosso timer, que vai iniciar o tempo de conversão, que vai garantir o tempo de conversão, garantindo que eu vou passar certo tempo amostrando e um certo tempo quantizando. Então, esses tempos são muito importantes para isso. Então, na próxima aula, aí a gente começa hands-on mesmo com o conversor AD, e aí vai ficar bem divertido. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos. Eu vou parar aqui a gravação